Nunca troquei tanta NAND igual eu troquei nesse iPhone. Vamos embora pro vídeo. A característica desse aparelho na fonte é que quando ele pulsava o power, automaticamente ele dava logo e na sequência ele desligava, entre 200, dizendo que a memória não estava sendo lida. Nesse caso aqui já me resguardei e utilizei uma P10, que é um pouco mais antiga, mas consegui pegar os dados em modo púrpura. Nesse caso aqui, se a memória estivesse ruim, eu conseguiria esses dados de volta. Na inspeção visual já vi que tinha um transistor que estava muito estranho e suspeitoso. Porventura você chegou nesse vídeo, já segue a gente para não perder nenhum conteúdo de microsoldagem, hein? Vamos embora pro vídeo. Isso daqui, já para não ter nenhum tipo de problema, estava suspeitando também que ele pudesse estar interferindo no início de boot do aparelho, relacionado também ao Tristar. Então se ele estivesse alterando essa malha porventura, também poderia dar alguma falha em seguida e pedir o processo de boot normal desse aparelho. Então fiz a substituição e logo na sequência a gente colocou o aparelho de volta na fonte para poder testar o comportamento dele durante seu processo de inicialização. Então nós colocamos ele novamente ali na fonte, liguei o aparelho e ele seguiu com a mesma característica post-power, ou seja, ele dava maçã e logo na sequência apagava. Concluindo, realmente estava com falha de NAND, o Waze dava 18% e apagava, depois no iTunes também estava dando erro e a classificação dele foi erro 2009, ou seja, a memória provavelmente estava com problema. Testamos a primeira memória, uma que tinha ali doadora, fizemos o rebalho de maneira tradicional, essas memórias não podem ficar guardadas senão ela dá um problema e nesse caso aqui eu sofri justamente por conta disso. Eu tinha algumas NAND, mas queria saber qual delas estava funcionando. Nesse caso aqui já fizemos a extração da NAND do próprio aparelho, vamos aí para o processo de trabalho em cima dessa placa, ok? Então misturamos um pouquinho o estanho para poder renovar e deixar as soldas limpinhas, depois limpamos com a malha de soldadora, na sequência vamos removendo toda a resina e agora vamos reposicionar a primeira NAND, ok? Essa aqui tinha a primeira quantidade de giga que a segunda, que era 128 GB, ok? E soldamos ela de volta no aparelho para ver se ela iria validar e se iria reconhecer. A partir do momento que a gente passou o software, o aparelho simplesmente não aceitou essa memória NAND de maneira nenhuma. Tentava fazer a leitura e não conseguia. Tentamos uma outra NAND e assim sucessivamente, a gente foi tentando até conseguir. Dessa vez eu medi os pads e reaferi todos os pontos para saber se realmente estava tudo em ordem em relação à parte da placa. E estava sim. Então nesse caso colocamos mais uma memória NAND de teste, passamos a leitura também de software e a partir desse momento ele também quase fez a leitura com um erro em 34% e logo na sequência ele também apagou, não aceitando aquela memória NAND. Realmente isso aqui estava difícil. Coloquei mais uma e nada. Logo na última, aí sim, nós colocamos uma última e ela aceitou. E a partir desse momento que ela fez a leitura, nós já tínhamos praticamente testado todas as NAND disponíveis e o aparelho deu luz, ok? Colocamos na P10 novamente, restauramos o backup da NAND anterior, ok? Então reescrevi ali os dados em modo púrpura também. Então essa ferramenta ainda é útil se você tem ela na bancada, beleza? E a partir desse momento ele flashou, ligou e carregou o nosso software. E done, pessoal. Mais um aparelho reparado. Coloquei esse Steve Touch, ativei o aparelho e quando ele solicita a senha de iCloud é porque realmente foi validado e conseguiu contato com o servidor Apple, ok? Então colocamos a senha ali, aguardamos a ativação e done novamente, ok? E se porventura você gostou desse vídeo, quer aprender um pouco sobre placas do zero ao avançado, nós temos um treinamento completo de A a Z, Android e iPhone, onde você pode aprender tudo com aula bônus de telas, EPROMs, CPUs, Face ID e reparo também em baterias Apple, tudo lá, só acessar.